Mas voltando ao texto sagrado, para a gente continuar essas reflexões aí de campanha de Natal, de missão, Atos capítulo 1, né? Eu tenho ensinado para o Estevão e falado para as pessoas do Natal como aniversário de Jesus. Acho que é uma boa definição para a gente usar e para a gente compartilhar com as pessoas, né? Que a gente celebra o Natal, porque nós celebramos o aniversário do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 1, logo no versículo 1 também, o texto sagrado diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi de tudo, a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por meio de um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Mas a parte mais forte do versículo é agora, do texto. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pai, nós confiamos no Senhor e nós confiamos que o Teu Espírito Santo fala conosco. Nós pedimos que mais uma vez, de forma especial, o Espírito do Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? O livro de Atos é um segundo volume de Lucas. Lucas escreve o Evangelho e escreve o livro de Atos, talvez como uma obra só em 2 volumes. E ele está descrevendo em Lucas aquilo que Jesus fez em vida, e agora, em Atos, aquilo que Jesus fez e está fazendo pós-ressurreição, e especialmente por meio do Espírito Santo. E aí, o que está acontecendo aqui naquele momento histórico? Os apóstolos estão com medo, porque eles caminharam com Jesus por aqueles 3 anos, mas no final das contas mataram Jesus. E muito provavelmente queriam matá-los também. E todos praticamente foram mortos, não imediatamente, mas com o passar do tempo nas perseguições. Então havia uma tensão, um medo, havia uma frustração, porque Jesus de repente não tomou o poder, não derrubou Herodes, não derrubou Pilatos, não derrubou o Império Romano, não fez nada talvez dessa expectativa sociopolítica, talvez, porque lembra, Jesus era chamado filho de Davi. Então parte da expectativa sobre Jesus é que de repente ele fosse um general de guerra como era Davi. Alguém que derrotou Golias, alguém que mobilizou exército, alguém que conquistou cidades. E não foi o caso de Jesus. Jesus era sim filho de Davi, é um rei que assume eternamente o trono de Davi, mas numa outra perspectiva, numa outra realidade, que não estava sendo bem compreendida. E é por isso então que eles nem acreditam direito na ressurreição. É por isso que Jesus ressuscita e vai ao encontro deles, aparece várias vezes por 40 dias, testificando da própria ressurreição, animando eles, renovando o ânimo, dando forças para eles continuarem, avisando para eles não temerem, porque ele estaria junto com eles até o final dos tempos, testificando a ressurreição no corpo, porque Jesus come com eles, então testificando que a ressurreição também é no corpo, mas acima de tudo, dando instrução de como continuar a missão de Jesus.
A missão de Jesus não parou na cruz e na morte. A cruz e a morte foi um ponto fundamental, mas não um ponto final. É um ponto e uma continuação de uma segunda parte, onde vem o Espírito Santo e onde dá início à missão da igreja. Há um teólogo, Orlando Costas, que diz que a missão da igreja é dar continuidade e atualidade à missão de Jesus. Então nós continuamos a missão de Jesus e atualizamos no sentido de que a gente, com as novas configurações do mundo, com as novas realidades e diante dos dons que nós recebemos de Deus, nós colocamos em prática aquilo que Jesus já começou a fazer há 2000 anos atrás e continua fazendo agora por meio do Espírito Santo e da igreja. E aí o texto sagrado vai dizer, Jesus diz, olha, vocês continuem aqui em Jerusalém, porque eles estavam com medo. Jerusalém foi a cidade que matou Jesus. Era a capital, onde estava a sede do poder, tanto religioso quanto romano, naquele contexto. Mas ele fica em Jerusalém. Vocês estão com medo, estão assustados, mas continuem aqui. Porque o que vai acontecer? Vai descer o Espírito Santo. Vocês vão receber um poder de Deus. E um poder de Deus que vai levar vocês a evangelizar, a ser testemunha em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós cremos piamente nesse Espírito Santo de Deus, que não só desceu no Pentecostes ali, que está registrado na sequência aqui em Atos capítulo 2, como continua descendo quando cada um de nós se converte. A nossa conversão já é em si uma ação do Espírito Santo em nós. Seria impossível para nós uma conversão autodeclarada. É impossível para nós uma conversão partida de nós mesmos. O Espírito Santo tem essa atuação divina dentro de nós. E é Ele que nos faz converter, Ele que nos faz mudar de vida, Ele que faz mudar a nossa mente, Ele que faz mudar o nosso entendimento, Ele que faz mudar o nosso caráter. A gente hoje terminou uma aula, um curso inteiro sobre fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, num resumo bem rápido para vocês, é a transformação do nosso caráter a partir do Espírito Santo de Deus. Isso é obra divina, isso não é obra nossa, isso não é obra da lei, isso não é obra de homens, isso é obra de Deus em nós. Agora a gente está vivendo um problema muito grave. E qual é o problema muito grave que a gente está vivendo? Eu não sei se você já ouviu falar desse termo, mas da chamada economia da atenção. Existe uma disputa mercadológica fortíssima pela nossa atenção. Porque as pessoas ganham dinheiro em cima da nossa atenção. Quanto mais a gente assiste uma programação, quanto mais a gente dá like em um conteúdo na rede social, quanto mais minutos a gente passa no YouTube assistindo tal vídeo, quanto mais minutos a gente passa rolando o stories lá do Instagram, isso está sendo monetizado pelas empresas. E essa nossa atenção está sendo capturada por esses algoritmos, por essas formas de tecnologia que roubam a nossa atenção. E por que isso é um problema grave? Não é um problema grave, eu não estou aqui dizendo que tem um demônio em cada rede social, ou que tem um demônio aí na internet. Pode ser que tenha, inclusive. Mas não é exatamente deste perigo. Mas eu estou alertando, por quê? Porque uma vez que nós recebemos a esse Espírito Santo, nós temos de estar atentos e ouvir a voz do Espírito de Deus. O que o Espírito de Deus está falando com a gente? O que o Espírito de Deus está formando dentro de nós? O que o Espírito de Deus está levando a gente a fazer? O que o Espírito de Deus está levando a gente a não fazer? Só que como é que a gente vai discernir a voz do Espírito de Deus dentro de nós, se a nossa atenção está capturada lá no YouTube? Se a nossa atenção está capturada no TikTok? Se a nossa atenção está capturada no WhatsApp?
Se a nossa atenção está capturada no Instagram, como é que a gente discerne essa voz de Deus no meio de tantas vozes? No meio desse excesso de informação, no meio dessa lógica que captura a nossa atenção e é altamente desenvolvido e pesquisado formas de capturar a nossa atenção. Desde capturar a atenção do bebezinho a capturar a atenção do idoso. Houve uma época que a gente falava, isso aí é coisa de novas gerações, né? Essa coisa de ficar no celular é coisa de adolescente. Mas esses dias eu vi a minha mãe reclamar da minha avó tem 93 anos. E ela dizendo assim, não dá para conversar com a mamãe, porque a gente está conversando com ela e o WhatsApp dela não para de vir mensagem, ela não para de ver as mensagens e não sei o quê. E aí agora a gente não consegue conversar com ela, que ela está o tempo todo no celular. E ela tem 93 anos. Então agora ficar o tempo todo no celular e ter a atenção capturada no celular, não é mais só coisa de criança e adolescente, como em algum momento a gente criticou. É um negócio que está tomando todos nós. É um negócio que está controlando todo mundo. É um negócio que está nos envolvendo de um jeito que às vezes a gente não sabe nem como lidar. E aí como é que a gente escuta a voz de Deus no meio de tantas vozes? Como é que a gente presta atenção ao que o Espírito Santo de Deus está falando com a gente? Se tem tantos milhões de influenciadores também falando com a gente. Eu não escapo dessa. Eu acordo e vou para o celular. Eu estou fazendo alguma coisa em casa e estou escutando um podcast. E é lógico que em alguns aspectos a tecnologia é um meio facilitador. A gente ouve uma informação, um noticiário, um jornal. A gente ouve um podcast que nos ajuda com informações úteis. A gente estuda, inclusive, ouve um professor, uma professora. A gente participa do culto online. O nosso culto agora está sendo transmitido no YouTube. Essa mensagem também vai lá para o Spotify para que as pessoas possam ouvir o áudio. Então, enquanto ferramentas, eu não quero demonizar as ferramentas da internet, até porque é quase inescapável o nosso uso delas. Porque tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com o nosso sustento. Agora, o nosso desafio é como é que a gente vai modular isso. É como é que a gente vai concentrar a nossa atenção intencionalmente. Aquela atenção que a gente está dando para a rede social, ou aquela atenção que a gente está dando para o WhatsApp, e a atenção que a gente está dando para Deus e para o Espírito Santo de Deus falando com a gente. Porque esses algoritmos, eles estão sendo muito bem treinados. Os pesquisadores, os neurocientistas têm falado do volume de dopamina que inunda o nosso cérebro, nos likes que a gente recebe, nas curtidas que existem nas nossas postagens, nas risadas e respostas positivas que a gente recebe daquilo que a gente compartilha. Então, há um prazer embutido nisso que nos envolve e nos vicia. E aí, se eu entrar no campo dos vícios, a gente já vivia uma epidemia de pornografia, por exemplo. Agora a gente está vivendo uma outra epidemia de apostas online. Jogo do tigrinho, não sei o quê. E todas essas coisas são formas de inundar o nosso cérebro de dopamina e nos prender ali de alguma forma. E chamar a nossa atenção. E trazer uma série de consequências maléficas com isso. E aí a voz do Espírito Santo está onde? A voz do Espírito Santo fala como com a gente? Se você olhar, alguns celulares já tem os aplicativos que você observa o quanto de tempo você está gastando ali em cada rede, né? Você pode fazer esse automonitoramento. O celular te dá o resultado, tantos minutos em Facebook, tantos minutos em Instagram, tantos minutos em navegação geral na internet, tantos minutos em WhatsApp.
E a pergunta é: quantos minutos para o Espírito Santo de Deus? Quantos minutos para ouvir a voz desse Espírito que fala com a gente? E como é que você vai fazer isso? Digo a você, é necessário um esforço. Não vai ser no automático. No automático, você fica perambulando nas redes sociais. No automático, você fica rolando feed do Instagram. No automático, você fica respondendo 10.899 grupos que você tem no WhatsApp, nas redes sociais. E eu estou falando porque esse é o meu problema, inclusive. Eu estou em 500 mil grupos. De pastor, de crente de todo jeito, de um monte de coisa. Da minha família, então, meu Deus, é bom dia, boa tarde, boa noite para todo lado. Eu não sei onde é que elas encontram tanta figurinha, tanto gif, tanto vídeo, tanta florzinha, tanta coisa para mandar, desde as 5 da manhã. Porque tem umas tia minha que acorda cedo, só para mandar figurinha no WhatsApp. É impressionante, e isso vai nos absorvendo. Eu não sei se você já teve essa sensação de ficar ali no celular, ou mesmo no computador, navegando de uma coisa para outra, e 1 hora depois, 2 horas depois, você está cansado, e você não fez nada. Você fala: estou cansado, estou com a vista cansada, estou com a minha mente cansada. Mas você não fez nada, você só navegou à toa. Por quê? Porque esse negócio absorve sua atenção. Esse negócio vai tirando a sua atenção hoje, é um bem precioso. Houve uma época que se dizia, time is money, tempo é dinheiro. Agora podemos dizer, atenção é dinheiro. Eles fazem dinheiro com a nossa atenção. Eles fazem dinheiro com as nossas curtidas, com os nossos likes. Eles fazem dinheiro com aquilo que leva os nossos olhos. A negociação dessas empresas de tecnologia é isso. Eu tenho tantos milhões de pessoas assistindo o meu conteúdo. Eu tenho tantas milhões de pessoas visualizando o que eu posto. Eu tenho tantas milhões de curtidas no meu canal. E isso é produto, isso é mercadoria, isso é vendido. Então a sua atenção é disputada no mercado. Agora o problema é o quanto a gente está oferecendo de atenção para aquilo que Deus quer falar com a gente. O quanto a gente está concentrando a nossa atenção para o Espírito Santo de Deus. E a nossa atenção para o Espírito Santo, ela tem uma metodologia que não é dos algoritmos atuais. A metodologia é a metodologia mais antiga que existe. Porque é você parar, abrir a sua Bíblia, ler, fazer o velho e bom devocional, fazer uma oração, ter, quem sabe, um caderno e um diário de oração. Então perceba, não é inovar, pelo contrário, neste caso, é ir para o analógico. Eu tenho dito isso, eu tenho tentado exercitar isso. A minha atenção carece de papel e caneta. A minha atenção no celular é roubada o tempo todo. Então eu estava na aula de manhã, para eu conseguir dar atenção, eu preciso de papel e caneta. Eu preciso de ferramentas analógicas para ir escrevendo e anotando e colocando ali palavras e frases que prendam a minha atenção. Porque se eu for para o celular, e ainda que eu abra a Bíblia no celular, ainda que eu abra um bloco de notas no celular, alguma notificação, alguma coisa vai vir que vai roubar a minha atenção. Vai vir uma coisa do WhatsApp, vai vir uma coisa do e-mail, vai vir uma coisa do Instagram, vai vir uma coisa do YouTube e vai roubar a minha atenção. Porque é muita informação, há um excesso de informação e há uma disputa. Essas empresas, elas disputam entre si a nossa atenção. Então cada uma quer puxar a nossa atenção para um lado.
quer roubar a nossa atenção para alguma coisa. Elas disputam entre si. E a gente precisa aprender a resistir e dizer, calma aí, agora eu vou dar atenção ao que Deus quer falar comigo. Esses dias teve uma iniciativa e uma brincadeira do Estevão que me chamou muita atenção. É muito comum eu estar escutando podcast. E aí eu tenho fones Bluetooth, sem fio, eu fico com o fone no ouvido, às vezes até o celular no bolso, mas estou escutando. E aí o Estevão, nessa coisa de brincar, de imitar, ele pegou o meu fone, colocou no ouvido e falou, agora eu sou o papai. E aí a Cris olhou para mim e falou assim, essa é a imagem que ele tem de você. Um sujeito com fone no ouvido. Eu falei, uau. Daquele tamanhinho, de alguma forma ele já está entendendo que a minha atenção está capturada ali. Está capturada naquele áudio. E por mais que a gente entre numa coisa que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a nossa atenção e a nossa energia está indo para um lugar. Ou melhor, está sendo dividida nessas coisas, né? Se eu estou ouvindo um podcast e eu estou com ele, eu não estou 100% com ele. E também não estou 100% no podcast. Eu estou dividindo a minha atenção. E o meu filho me demanda atenção. Só que ele não tem o mesmo poder e a mesma tecnologia que todas as redes sociais têm. Ele é só ele. As redes sociais têm um monte de cientista de dados, tem um monte de robôs, tem um monte de algoritmos trabalhando para roubar a nossa atenção. E o meu filho é só ele. A minha esposa é só ela. Esse é o mundo que a gente está. E aí a gente precisa realmente discernir onde é que a gente está pondo a nossa atenção. É verdade, e eu já disse, que a internet é um meio do nosso trabalho. Se a gente fica sem internet, pronto, para tudo, não dá para fazer nada, né? Então, é um meio. Mas a gente precisa, então, colocar atenção devida em cada momento. Se agora eu estou trabalhando e no meu trabalho eu preciso do WhatsApp, ok. Faz parte do meu trabalho, faz parte das minhas horas de trabalho, esse aplicativo e essa situação. Mas se na hora que eu estou com meu filho, se na hora que eu estou com a minha esposa, e principalmente se na hora que eu preciso ouvir a Deus, eu preciso me concentrar naquilo que Deus está falando comigo. Então, preciso sair do digital e vir para o analógico. Deus está muito mais no analógico do que no digital. Não tenho dúvida disso. E aí, esses dias eu almocei com uma gerente da Porto Seguro, e ela falando de um retiro espiritual que ela ia fazer de meditação. Não é crente, inclusive não era religioso, em tese, mas era uma busca legítima de se desconectar dessa loucura e se concentrar, talvez, em si mesmo, se conectar com a natureza. Tinha uma parada de natureza. E é necessário. Quem aqui foi para o retiro, talvez pôde experimentar um pouco disso, né? A gente recomendou que o uso do celular fosse o menos possível. Eu acho que a galera topou, porque realmente acho que a gente usou muito pouco a internet lá. E foi interessante essas outras conexões com a natureza, uns com os outros e tal. Então são essas oportunidades que a gente cria. Só que a gente precisa também criar essas oportunidades também no nosso dia a dia. Também na nossa semana, também no nosso corre. Qual o momento que eu me conecto com Deus? Qual o momento que eu escuto a voz de Deus? E aliás, como é que é essa voz de Deus? Como é que o Espírito Santo fala comigo?
É muito individual, é muito particular, é muito subjetivo. Mas a gente tem que buscar intencionalmente. Quando eu era pentecostal, a gente tinha o culto de busca do Espírito Santo. Era um culto intencional, focado em oração, focado em buscar os dons do Espírito, focado em buscar o discernimento do Espírito, voltado em buscar aquilo que o Espírito Santo tem para nós e tem para falar conosco. E a gente talvez não está dando a devida atenção para isso. E Jesus fala: permaneçam em Jerusalém, permaneçam na fé, permaneçam insistentes aonde Deus colocou vocês, e recebam esse Espírito Santo. Num outro texto, Paulo diz: não extingais o Espírito Santo. Num outro texto ele diz: não entristeceis o Espírito Santo que habita em vós. Ou seja, há formas que a gente entristece o Espírito, há formas que a gente até extingue o Espírito, como se ele não fizesse parte da nossa vida, ou como se a gente não quisesse que ele fizesse parte da nossa vida. E aí, sem o Espírito Santo, a gente está perdido, porque sem o Espírito Santo a gente está por nossa conta. Sem o Espírito Santo a gente está por nossa carne. Sem o Espírito Santo a gente está por nossas vontades. Sem o Espírito Santo a gente está entregue aos nossos próprios desejos. Sem o Espírito Santo a gente está diante das vozes, dos algoritmos e de tudo essa loucura do mundo que fala com a gente. E aí você que escuta a voz de tal canal, você que escuta a voz de tal emissora, você que escuta a voz de tal rede social, que tal escutar a voz do Espírito Santo? Que tal dizer assim: deixa eu silenciar essas vozes todas, deixa eu desligar aqui um pouquinho, só um pouquinho, vou desligar aqui um pouco, e deixa eu tentar escutar a voz de Deus. Deixa eu tentar discernir o que Deus está me dizendo. E aí, o que Deus está te dizendo, deixa eu te dar algumas dicas. A dica para você escutar é a dica do analógico. É a dica da oração, é a dica do devocional, da leitura bíblica, do caderninho de oração. Essa é a dica. A dica das conversas espirituais, do discipulado, do pequeno grupo, do culto. Essa é a dica. Agora, como é que a gente discerne as vozes de Deus, dentre outras vozes que vão falando dentro de nós? Primeiro, a voz de Deus não vai se contradizer com a própria palavra, não vai se contradizer com a própria palavra de Deus. Gente, eu já ouvi uns absurdos que vocês vão dar risada. Mas eu já vi uma mulher falando para mim: pastor, recebi uma revelação de Deus, do irmão. Eu falei: qual revelação, irmã? Que o marido que eu estou casado não é para ser meu marido. E o marido que a outra está casada não é para ser marido dela. A gente tem uma revelação aí que está errado nos nossos casamentos, que a gente tem que... Olha que negócio satânico, que tem que dar risada para não chorar, né? Foi, mas daí não é a voz de Deus, não. Isso daí é outro espírito. É outro. É a voz da serpente, sabe a antiga serpente lá do Éden? É essa aí. Então, a voz do Espírito Santo, ela nunca vai contra o que a própria palavra instrui para a gente. Porque Deus é unidade. Pai, Filho e Espírito Santo é uma unidade trinitária. Então não vai contradizer. Não vai ir contra. Ah, pastor, eu acho que Deus está falando para eu sair da igreja. Por que Deus está falando para você sair da igreja, irmão? Não, porque não sei quem não me convidou, não sei para onde. Isso não é voz de Deus, gente. Isso não é voz de Deus. Isso não tem nada a ver com o que o Espírito Santo de Deus está falando para você. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus está falando para você é que você deve receber esse Espírito para testemunhar de Jesus. Então a primeira coisa é que você tem que dar testemunho do Senhor. Que você tem que pregar, que você tem que fazer a missão. Essa é a primeira função do Espírito Santo para você.
A outra função do Espírito Santo está no que a gente estudou de fruto do Espírito. É o Espírito Santo lapidando o nosso caráter. É o Espírito Santo transformando o nosso ser. A outra coisa que o Espírito Santo nos dá é dons. Coloca coisas na nossa vida, nas nossas mãos, coloca competências para a gente servir as pessoas, para a gente abençoar as pessoas. Essas são coisas das quais o Espírito Santo nos move a fazer, essas são coisas das quais o Espírito Santo nos capacita a fazer. Não é essas loucuras aí que o pessoal inventa, que é vozes de si mesmo, que é vozes da serpente. E para isso você precisa ter uma outra capacidade do Espírito, que é discernimento espiritual. Discernimento. Espera aí, Deus, eu preciso parar agora para prestar atenção se o que eu estou ouvindo ou o que eu estou sentindo vem de Deus ou vem do diabo. Se essa oportunidade, essa porta aberta aqui, é uma oportunidade mesmo, ou é uma tentação? Se esse sentimento que eu estou sentindo é uma raiva, é uma ira da minha carne, da minha velha humanidade, e eu preciso do domínio próprio do Espírito para poder me controlar, ou se é uma indignação santa, se é uma ira condizente com aquilo que a palavra me convoca a me indignar. Mas eu preciso discernir. Mas o seu discernimento não vai vir no TikTok. O seu discernimento não vai vir do feed do Instagram. O seu discernimento vai ser quando você sair e abandonar as redes, como disse Jesus, né? Lançar as redes. Piadinha de pastor, né? Lançar as redes. Para poder se concentrar naquilo que Deus está dizendo para a gente. Seja por meio da palavra, por meio da oração, por meio da meditação. Eu vou silenciar, eu vou concentrar na minha respiração, e eu só vou dizer uma coisa: Deus, fala comigo. Por meio do aconselhamento, a Bíblia fala para a gente se aconselhar mutuamente. E aí eu estou aqui, há outros irmãos maduros aí, que podem aconselhar. Eu tenho meus conselheiros, e quando eu sento com eles, compartilho situações e digo, eu estou com uma dúvida aqui, eu não sei onde Deus está aqui nesse negócio. Eu lembro de uma situação de uma pessoa que tomou um chá do Santo Daime e ficou bem louca, viu Deus, viu um monte de coisa. E aí ela falou para mim, pastor, eu quero entender isso na Bíblia. Eu falei assim, então, irmã, não tem na Bíblia. Não, eu quero entender como é que Deus age assim nessas situações. Eu falei, não, mas não é Deus. Deus não age com alucinógenos, não. Deus não age com essas coisas, não. Isso daí é outra, não tem conexão. Eu sei que no mundo, às vezes, a gente diz, não, a gente tem que conectar tudo, misturar tudo, né? A globalização, a internet, são esses movimentos de múltiplas conexões de tudo. Então, mas tem coisa que não conecta. Tem coisa que é água e óleo. Eu falei, não, irmã, esse negócio de alucinógeno aí, a irmã pode usar chá de cogumelo, chá do Santo Daime, pode cheirar cocaína, fumar crack, fumar maconha, mas não tem nada a ver com Deus, é por sua conta e risco. As alucinações que você vai ter lá, as coisas que você vai ver, tem a ver com a droga que você está usando. Não tem nada a ver. Aliás, a Bíblia vai dizer assim, olha, não se encha de vinho para ficar muito doido, se encha do Espírito Santo. A Bíblia já está prevendo. E já existia esse negócio, porque esse negócio de tomar coisa para ficar muito doido, existe desde que o mundo é mundo. Não é uma coisa que surgiu ontem. E a Bíblia já está dizendo, não enche a cara não, que você vai se dar mal.
Se encha do Espírito Santo. Discirna, de fato, o que Deus quer falar com você. Agora, para você discernir o que Deus vai falar com você, você precisa deixar que o Espírito Santo capture a sua atenção. Não que os algoritmos. Ou melhor, se usar a linguagem do algoritmo, que o algoritmo do Espírito Santo de Deus capture a sua atenção. Que o texto da palavra de Deus capture a sua atenção. Que a conversa, num aconselhamento, num discipulado espiritual capture a sua atenção. Para aquilo que de fato pode ser a voz de Deus para você, para a sua família, para as suas decisões. Não deixe a sua atenção abduzida pelo Vale do Silício. Não deixe a sua atenção navegando e abduzida por toda a internet. Não deixe a sua atenção roubada pelas inteligências artificiais que estão surgindo. Não deixe que eles usem você. Você tem que usar essas ferramentas, mas essas ferramentas não podem usar você. É diferente. É diferente quando você é dono de si, da sua consciência, tem domínio próprio e usa as ferramentas da tecnologia. E é diferente quando você está absorvido pela tecnologia, por todas as redes, por todos os algoritmos, por todos os negócios, e essas coisas estão usando você. Recomendo fortemente o documentário Dilema das Redes no Netflix. E o Dilema das Redes tem uma frase muito marcante. Porque às vezes a gente pensa assim, pô, que legal, né? Eu crio lá uma conta no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Gmail, e eu não pago nada para usar. Uso à vontade todas essas redes, todas essas plataformas, né? Que interessante. E aí a resposta que eu vi no Dilema das Redes é: se você usa algo que você não paga para usar, significa que você é o produto. Eles é que estão te usando. Eles estão usando os seus dados. Eles estão usando a sua atenção. Eles estão usando os conteúdos que você posta. E que você pesquisa, e que você diz que gosta. Então não é você que está usando as plataformas que estão te usando. Presta atenção nisso. Você usa o Google ou o Google te usa? Você usa o Instagram ou o Instagram te usa? Você usa o YouTube ou o YouTube te usa? Se você está imerso naquele mundo sem reflexão, eles estão te usando. Eles te capturaram. Você já é um prisioneiro deles. Mas se você está usando criticamente, com parcimônia, com cuidado, talvez você consiga usar as plataformas. Então presta atenção. E hoje a minha missão para você é: presta atenção no que o Espírito Santo tem a dizer para você. Desloga, desconecte um pouco para ouvir o Espírito Santo de Deus. Sai um pouco da internet, sai um pouco do Wi-Fi, sai um pouco para conectar. Deixa eu ouvir o que Deus tem para mim. Deixa eu prestar atenção no que o Espírito Santo está falando para mim. A gente está no momento, chegando no final do ano, onde a gente precisa refletir sobre o que foi esse ano, e a gente precisa planejar sobre o que queremos para o ano que vem. E isso precisa do Espírito Santo de Deus. Para onde é que o Espírito Santo de Deus está soprando, está nos levando. E com certeza está nos levando para a transformação do nosso caráter, está levando para a sua missão, está nos levando para a generosidade, está nos levando para a contribuição, está nos levando para um maior engajamento com a igreja, está nos levando para um maior serviço ao mundo e às pessoas, a partir dos dons que Deus nos deu.
Esse é o fluxo do Espírito Santo. É para esse lugar que o Espírito Santo nos leva. Não há dúvida sobre isso. Não há dúvida sobre isso. É para esse lugar que o Espírito nos leva. E é para esse lugar que nós devemos ir. Então Jesus diz: com esse Espírito, vocês serão as testemunhas do Senhor. Os mártires, inclusive a palavra aqui grega para testemunha é martíria. Vocês serão os mártires, serão aqueles que vão testemunhar ao custo da própria vida, a respeito de Jesus, da sua ressurreição, da sua transformação do mundo. A partir de onde? Da nossa própria vida. E para aqueles que são pais e mães como eu, o nosso desafio é: se a nossa imagem para o nosso filho é com a Bíblia na mão ou é com o celular na mão? Se a nossa imagem para os nossos filhos é de uma atenção plena, devida, naqueles momentos que estamos com eles, que às vezes nem são muitos, ou se é uma atenção dividida e disputada em mil outras coisas. Não está fácil não, porque a nossa atenção é muito disputada. E é muito cara no mercado aí fora. Então a gente tem que valorizar onde a gente coloca a nossa atenção, a nossa sintonia de vida. E essa sintonia precisa estar, acima de tudo, conectada com Deus, conectada com o Espírito Santo de Deus. Porque quando você chegar para mim, para a gente conversar sobre qualquer coisa, eu preciso te lembrar e te perguntar: o que Deus está falando com você sobre isso? O que o Espírito Santo de Deus tem te dito sobre suas decisões, sobre suas atitudes? É esse o discernimento. Ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Amém? Fique de pé, por favor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E a gente quer muito, Pai, que esse Espírito seja uma voz forte, audível, clara na nossa vida. Nós queremos desfazer as alianças malignas. Nós queremos desfazer esse roubo de atenção que os algoritmos e que as redes sociais e que a internet de várias formas tem nos tirado, tem nos roubado do Senhor, da nossa família inclusive. E nos dá, Senhor, essa concentração naquilo que o Senhor tem para nós. Uma concentração na Tua voz, uma concentração na Tua palavra, uma concentração na Tua direção, uma concentração na Tua missão, Senhor. Porque é para esse lugar que o Teu Espírito Santo sopra, é para esse lugar que o Teu Espírito Santo nos leva. Nos ajuda, Pai, a nos concentrar, a termos foco naquilo que de fato é importante e naquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.